Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo, assistindo o nosso trabalho, compartilhando aí o nosso ministério com outras vidas. Você que já é o nosso inscrito, que Deus te abençoe e te recompense. Você também que está chegando pela primeira vez, eu quero te pedir algo. Faça parte dos nossos inscritos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado de cada envio que a irmã Maricélia vai estar postando. O próprio YouTube vai avisar você que a gente acabou de enviar um novo vídeo e fazendo assim você vai estar ajudando o nosso trabalho a crescer, porque o próprio YouTube é uma ferramenta que ele vai estar identificando o nosso trabalho como um trabalho importante. E fazendo assim você vai estar nos ajudando, vai estar nos possibilitando a poder estar cada vez melhorando aqui as qualidades do nosso vídeo, dos nossos vídeos, e você vai estar fazendo parte desse crescimento e com certeza Deus também vai preparar uma recompensa para você, amém? Então vamos para o tema de hoje. Você deve ter visto aí que eu coloquei orientações sobre culto no lar. O culto no lar que nós estamos falando não é aquele culto doméstico que você faz com a sua família. Ele é um culto que é promovido pela comissão de visita da igreja. Algumas igrejas vão chamar de culto em células, né? Mas nós aqui da Assembleia de Deus, a gente vai falar de culto no lar, que é esse culto promovido pela comissão de visita, que muitas das vezes também ele é feito através de uma entrega de Santa Ceia, daqueles irmãos que são enfermos. É uma visita que você vai fazer um irmão que está enfermo, um irmão que está afastado da igreja, que também tem uma necessidade de uma visita pastoral ou de algum irmão, enfim. Esse é o culto promovido por irmãs que são habilitadas para isso, né? Então, é sobre esse culto no lar que nós vamos estar abordando nos dias de hoje. Meu nome é Maricélia Carvalho Silva, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Adoração. No momento eu pertenço a esse ministério, pastor Isaías José da Silva, aqui do estado do Rio de Janeiro, sou diaconisa da igreja e já estou na casa do Senhor há mais de 50 anos, servindo com alegria. E o que eu vou falar hoje, eu vou falar com muita propriedade, porque durante uma média de 35 anos eu estou direto assim, em ministério de igreja, então eu tenho uma experiência muito grande nessa área. É por isso que eu quero compartilhar com você um pouquinho das minhas experiências e um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido como correto a se fazer no culto no lar. Então, se você trabalha na igreja, se você tem interesse por esse culto, por esse assunto, fique comigo até o final do vídeo, não pula o vídeo. Se você não tiver com tempo de ficar assistindo, deixa aí o vídeo reproduzindo, vai fazendo as suas coisas aí, vai ouvindo a irmã Maricélia, porque com certeza eu não vou estar falando aqui de algo que eu não vivenciei, e o que eu vou falar, você vai se identificar. Amém? A primeira coisa que temos que fazer quando chegamos para ministrar um culto no lar é orar. Irmãos, a oração, ela é uma ferramenta que ela tem que estar no início, durante e no final de qualquer reunião que nós estamos promovendo para Deus. E eu quero primeiramente falar que o culto no lar, ele é uma prestação de serviço espiritual. A gente primeiro precisa ver o culto no lar como uma prestação de serviço. Se eu começar a ver o culto no lar como algo automático, eu vou automaticamente fazer automático e eu não vou ter o resultado que eu preciso ter. Porque o culto no lar como prestação de serviço espiritual, eu entendo que eu estou indo para oferecer ajuda a alguém que está precisando. Então, como que eu vou poder oferecer ajuda se eu não tenho o Espírito Santo ali como o agente responsável por aquela reunião? Eu preciso invocar o nome do Senhor, chamar a presença de Deus para aquela casa ali. Até porque quando eu chego naquele lá para eu prestar um serviço espiritual juntamente com outros irmãos, ou tem cultos que às vezes você vai só você e mais alguém, eu não sei o que está acontecendo no sistema espiritual daquela casa. Às vezes aquela casa é uma casa carregada, é uma família que já vem de uma identidade de jugo pesado,
trabalhos de espiritismo, palavras de maldição, problemas de depressão, N situações que muitas das vezes eu não vou ter a visibilidade física do que está acontecendo no mundo espiritual, até porque as coisas espirituais só entendem aqueles que estão no espírito. Então eu preciso orar, irmãos. Eu não posso chegar numa casa, claro que eu vou chegar ali, vou cumprimentar a pessoa, vou dar a paz do Senhor, de repente vou beber uma água, ou alguém vai pedir uma água, vai no banheiro, essas situações que é o momento inicial, mas antes de qualquer coisa eu preciso orar. E outra coisa, eu não posso já chegar na casa sentando. Geralmente a gente chega numa casa, a gente entra, e a gente antes de sentar, de fazer qualquer coisa, a gente precisa orar. Eu não posso começar um culto no lar sem oração. Ah, eu oro depois, vai ter o período de oração. Não, eu preciso orar. Então a oração é imprescindível, até porque a oração ela vai abrir portas, ela vai derrubar qualquer barreira, até mesmo, porque eu também estou indo ministrar, mas eu também posso estar sendo atacada. Eu tenho alguém da minha família que pode estar vulnerável como represália do inimigo devido a eu estar ali, sendo um canal de libertação naquela família, naquele lar. Tanto eu quanto as pessoas que estão indo comigo. Então, quando eu já começo orando, eu já estou pedindo ao Senhor que possa tomar a frente daquela reunião. Eu já estou pedindo ao Senhor que abençoe a minha família também, que é a minha base. Alguém da minha família que pode estar na rua, está vulnerável. Então eu também já estou pedindo ao Senhor que durante o tempo que eu estarei ali prestando aquele culto, prestando aquela assistência espiritual para aquela família, para aquela pessoa, o Senhor também já esteja cuidando da minha família e das minhas necessidades. Então por isso que é importante a oração. Outra coisa que você precisa fazer antes de começar o culto, primeiro você orou, é interagir com o anfitrião da casa, com a pessoa que pediu o culto. Né? Saber qual é a demanda, qual é a necessidade, para que você possa direcionar melhor aquele culto. Então o culto no lar, você orou primeiro, de pé, depois você ouve o dono da casa, ele vai estar ali dizendo, olha, eu estou pedindo esse culto porque estou passando um problema de saúde. Quando você entra no consultório, você já fala ali o problema que está acontecendo, o médico já vai te ouvindo, porque o certo também o médico é não te cortar, e dali depois ele vai dar a prescrição, vai te orientar, te encaminhar para outro médico. E o culto no lar não é diferente. Você ouviu ali o dono da casa, você está ali como um agente, né? Um agente que está ali para ministrar cura sobre aquela pessoa. E dependendo do problema que a pessoa está falando, você posteriormente vai, amém, nós vamos estar aqui cantando os louvores, né? Tem essa questão aí dependendo do problema. A primeira coisa você ora, a segunda coisa você ouve o dono da casa, e a terceira coisa que você vai estar fazendo ali vai depender do problema da pessoa. Quando a pessoa fala que é um problema de saúde, é muito natural algumas pessoas que estão ali com você cortar, interromper você para começar. Já aconteceu muito. Deus está liderando um culto no lar e vê que a pessoa está falando assim, o meu problema é porque eu tô com uma dor, ou eu fiz uma cirurgia, ou eu preciso fazer uma cirurgia porque eu tô com muita dor aqui e ali. E alguém começar a falar de remédio, a irmã já tomou aquele remédio tal, a irmã já experimentou fazer aquele chá assim, e aí começa a outra irmã a falar de chá, que a minha avó me orientava a fazer chá, que eu tomei chá, ou pessoas que começam a falar que eu também tive esse problema, e que eu também fiz isso, tomei o remédio tal que não resolveu. Irmãos, o momento da reunião ali, que tem o objetivo de ser algo espiritual, algo transformador, algo terapêutico, vira uma feira, né? Porque os irmãos começam a falar de remédio, começam a falar de chá e N coisas que perde o foco. Então, você que está ali liderando aquele culto no lar tem que tomar muito cuidado quando você está ouvindo ali o relato da pessoa da casa, para você não perder o propósito do culto. E as pessoas também, é sempre bom, quando se tem uma comissão de visita estruturada numa igreja, ter sempre essas reuniões para estarem assim acertando essas coisas, orientando
as pessoas para não estarem fazendo isso, passando à frente, atropelando a pessoa que está falando ou alguém que está testemunhando ou não. Então, é muito importante isso, você ouvir o dono da casa, não cortar, e a pessoa que está ali intermediando aquele culto, liderando, ela está focada no propósito do culto. Terceira coisa que é muito perigoso quando você está no culto no lar, ter alguém que começa a contar derrota. Tipo assim, já aconteceu. Ah, eu tô aqui, eu saí de casa para vir para casa da irmã, mas eu tô cheia de dor também. Eu tava com muita dor de cabeça. Hoje de manhã não passei. Se você tem um culto no lar para você ir e você não tá bem de saúde, não vá. Fique em casa. Ou se você teve o ato de fé de ir, fica com a boca fechada. Não precisa você estar falando para as pessoas presentes ali que você também está com dor, que você passou mal de manhã. Isso não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário, vai fazer o dono da casa pensar assim, poxa, essa irmã veio junto com a comissão para orar e ela que está precisando ser orada. Ela que está precisando de ajuda. Então, se você foi no culto no lar e está com alguma dor, e é melhor você ficar com a boca fechada, você não compartilhar, porque o objetivo ali não é você falar da sua dor. Você foi ali junto com outras pessoas para prestar um serviço de apoio, de auxílio para aquela pessoa que pediu o culto. Então, toma muito cuidado com isso. Você que faz parte de liderança, de equipe de células ou de comissão de visita, porque aqui na Assembleia de Deus a gente fala comissão de visita, a gente não fala de células, mas se a sua igreja tem células, é a mesma coisa, é um culto realizado no lar. Então, não se faz isso, não se vai para culto no lar passando mal, com dor, e se você for, sentiu de ir, também não se fala nada. Outra coisa também que a gente precisa fazer é planejar, organizar a minha oportunidade. Como que eu falo isso? Se você tá ali junto com aquela equipe de culto no lar, você precisa estar preparada, ter um versículo preparado, uma oportunidade que não vai se estender, porque um exemplo muito claro, nós estamos ministrando culto na casa de uma pessoa que ela pediu uma oração na casa dela e ela está fraca na fé. Tudo que essa pessoa não vai querer ouvir uma oportunidade extensa, que tome 5, 10 minutos. Porque às vezes a pessoa vai ter aquela oportunidade para falar alguma coisa, as palavras que vão sair dos seus lábios tem que ser palavras de cura, tem que ser palavras de incentivo. Você precisa, naquele momento ali, chegar com um versículo que vai levantar a pessoa, chegar ali, eu vou dar um exemplo. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, e eu quero aqui deixar o Salmo 46, aí abre lá o Salmo 46, leia um versículo 2. Outra coisa, se você tem dificuldade de leitura, leia até uma frase apenas, ou até nem leia ali, porque também isso aí é um fator preocupante. Às vezes a pessoa não lê muito, chega ali na hora, como está todo mundo ali no culto no lar, ela vai querer ler, deixar um versículo, mas ela vai ficar ali. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá o Salmo 46, vou abrir aqui agora, vou falar porque eu sei de cabeça. Eu quero ler aqui o Salmo 46, aí fica lá, Deus é, aí fica ali, o nosso refúgio. Irmãos, na hora da oportunidade, temos que ser o mais objetivo possível, o mais rápido possível. Não estou dizendo que a gente vai fazer o negócio correndo, mas se você tem uma dificuldade para ler, não leia, fala alguma coisa rápida. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus por eu estar aqui na casa da irmã. Quero dizer para a irmã que Deus é contigo, que nós estamos aqui. Para mim é motivo de muita alegria eu poder fazer parte desse momento, estar aqui ajudando a irmã em oração, poder estar aqui na sua casa. Amém. E que Deus te abençoe. Irmã, segue em frente, ou o irmão segue em frente, né? Porque é muito ruim, a pessoa vai tomar um tempo que vai ler o versículo, mas ela vai ficar atropelando o versículo, ou às vezes até vou cantar um hino, a pessoa também tem muita dificuldade para cantar,
aí que ainda quer chamar alguém para cantar com ela. Irmãos, a gente precisa entender que eu estou fazendo parte ali de uma equipe de pessoas que eu estou ali para ajudar aquela pessoa da casa. Então, o máximo que eu posso fazer é deixar uma palavra, ou se eu não sei te expressar muito bem, mas eu sei ler direitinho, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre por estar aqui, vou deixar aqui um versículo, leu direitinho, leu o versículo, amém, que Deus abençoe, amém, acabou. Passa a vez para o outro. Devolve a oportunidade para o dirigente do culto. Está passando agora um carro de som aqui, vendendo produtos. Eu já participei de muitos cultos que eu também organizei, e enquanto eu estava ali falando alguma coisa, fazendo algo no culto, ter alguém para me cortar, começando a cantar um hino. A pessoa até que já teve a oportunidade de querer falar mais alguma coisa para acrescentar. Irmão, isso é falta de educação. Você já teve a sua oportunidade. Então, quem está ministrando o culto, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes você coloca o dirigente do culto numa saia justa. O dirigente do culto está ali com raciocínio, falando algo, fazendo alguma coisa, e alguém paralelamente corta a pessoa, toma a frente de falar que eu senti de cantar um louvor, sabe? Isso é antiético. Nós que estamos ministrando um culto no lar, a gente, muitas das vezes quem está ali na responsabilidade está passando uma batalha espiritual muito grande, porque aquela pessoa está ali direcionando, ela que está ali comandando o que vai acontecer, o que vai ser feito depois. Muitas das vezes ela está um pouco preocupada com o horário, tem todas essas questões. Então você está participando de um culto no lar, já teve a sua oportunidade ou não teve a sua oportunidade, se mantenha calado, glorificando a Deus, participando ali, ligada com Deus, até mesmo orando pela sua família que está em casa, por alguém que precisa também. Porque muitas das vezes, enquanto estamos ali naquele culto no lar, ajudando alguém, Deus também está trabalhando na sua necessidade. Porque só você sabe como você está ali naquele culto. Às vezes você está com um problema tão grande quanto aquela pessoa que pediu culto, mas você, como ato de fé, você vai ali para ajudar o próximo. E durante aquele momento Deus também vai estar trabalhando na sua causa. Ou o inimigo também vai estar se levantando contra alguém da sua família. Então é muito importante que você esteja ali conectada com Deus, ligada em reverência, sem estar paralelamente interrompendo a pessoa que está dirigindo o culto. Porque isso também é muito constrangedor. Outro ponto importante é que a gente precisa, além de não passar à frente, não interromper, você está indo para o culto no lar, tenha um tempo de oração antes de sair de casa. É muito importante que você também se prepare para estar indo para aquela casa. Porque se você também não tem uma vida de oração, não tem uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento espiritual, é até preocupante você ir, porque aquela casa lá, muitas das vezes ela vai ter energias negativas, coisas pesadas, que se você não estiver com a sua vida no altar, em condições de ir oferecer aquela ajuda, você pode também voltar com uma carga negativa. Por que eu estou falando isso? Porque já vimos muitos casos de pessoas ir para evangelismo, ir para a casa de alguém, junto com aquela coisa assim, eu vou naquele grupo, mas eu não estou indo por ir, porque eu quero só estar ali, para mostrar que eu estou indo, mas eu não tenho uma vida com Deus. Então, se você está indo para um culto, ajudar alguém, você precisa, antes de sair de casa, orar a Deus. Senhor, eu estou indo ali para aquele culto, para aquela comissão de visita, mas me leva, me traga, me abençoa, me usa lá. Porque às vezes a pessoa pensa assim, quem vai dirigir não vai ser eu. Ela fica em casa atolada com um monte de coisa, com a mente focada em coisas que não edifica, mas sabe que aquela hora ela vai ter que sair para estar com aquelas irmãs, e é muito perigoso. Então você ore antes de sair de casa para você estar indo para aquele culto no lar ou realizar o culto principalmente. Outra coisa, redobre a sua vigilância com anormalidades que podem acontecer naquele culto. Quando você estiver no culto, fique atenta, telefone, cuidado com o WhatsApp, cuidado com ligações, porque o inimigo da nossa alma, ele vai fazer tudo para impedir você de estar ligada com Deus naquele culto.
Porque duas coisas vão acontecer quando você está no culto, seja dirigindo o culto ou ali adorando ao Senhor, participando junto. Deus vai trabalhar na sua causa porque você está ali fazendo a obra do Senhor, ajudando o próximo, sendo obediente à sua liderança. Deus pode salvar o seu marido, resolver um problema seu também. E o diabo ele vai fazer tudo para que você não receba essa vitória. Porque no mundo espiritual, quando você está ali naquela casa, naquele culto, na casa de uma outra pessoa, o mundo espiritual ele fica em movimento. Na verdade, o mundo espiritual ele não para, né? Ele está o tempo todo se movimentando contra você ou em favor de você. Se você tem vida no altar, o mundo espiritual vai estar se movimentando em seu favor, porque ainda que o diabo tente destruir você, o Senhor vai estar com os anjos ali guerreando em seu favor. Então isso, quando você está no culto no lar, você precisa tapar as brechas, precisa estar ligada no que você está fazendo. Então, desliga o telefone ou coloque no silencioso, evite estar abrindo o telefone, evite estar dispersa, sabe? Ficar toda hora indo no banheiro, ou toda hora pedindo água, ou puxando assuntos que não é assunto do culto. E outra coisa que Deus vai fazer também é te usar como instrumento para trazer resultados favoráveis para aquela pessoa que é a dona da casa, porque você também está ali para prestar um serviço. Então é muito importante que você tenha isso na sua mente. Então redobrar a vigilância com coisas que posteriormente ao culto, acabou o culto, você foi para sua casa, fique atenta, porque Satanás ele vai fazer tudo para tirar você do propósito, antes de você ir para o culto, durante o culto e posteriormente ao culto. A gente já ouviu muitos casos de pessoas que foram para cultos nos lares e quando chegou em casa aconteceu algum acidente e a própria pessoa fala assim, é uma represária do diabo, porque eu acabei de vir de um culto no lar e eu cheguei em casa, o vizinho me chamou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou à noite meu esposo chegou do trabalho, chegou atribulado, meu filho chegou da escola atribulado. São N relatos que nós já ouvimos pessoas falar de acontecimentos após um culto no lar. Por quê? Porque o culto naquela casa muitas das vezes está carregado de demônios, está carregado de histórias pesadas, e você quando chega ali, você também absorve o problema, não só do dono da casa, mas dos testemunhos que são compartilhados ali, das coisas que acontecem. Então a gente precisa estar com a atenção redobrada. E também isso é bíblico, porque a Bíblia fala que vigiai e orai. Então quando estamos fazendo algo espiritual, a gente precisa primeiro estar em vigilância. Então tome cuidado com tudo que acontece antes, durante e após os cultos nos lares que você vai estar participando. Então, no vídeo de hoje nós vamos parar por aqui, porque a gente vai estar fazendo outros episódios sobre esse mesmo tema. Essa é a parte número 1 de coisas que precisamos estar atenta quando vamos realizar ou quando estamos participando de um culto no lar, tá bom? Não perca o próximo vídeo, porque nosso canal está muito atrativo, a gente está com muita coisa na mente, eu estou com um roteiro de muitos temas, todos relacionados a culto no lar, como ministrar uma Santa Ceia no lar, coisas que a gente precisa também estar atenta. E eu preciso que você fique com a gente, que você compartilhe o nosso trabalho, coloque aí um comentário, coloque alguma sugestão que você tem aí para esse tema de culto no lar, para a gente poder, quem sabe, melhorar aí o tema, melhorar aí as abordagens. A sua participação é muito importante para nós, porque você é o motivo de estarmos aqui ministrando esses temas. Deus vem colocando no meu coração algum tempo, e eu estou aqui para isso, para servir você, para fazer você ser um obreiro, né, ou uma obreira mais aprovado, mais preparado, mais capacitado para poder estar promovendo aí um culto no lar. No próximo tema a gente vai estar dando continuidade sobre esse mesmo assunto, tá bom? Desde já eu quero agradecer você que ficou comigo até agora.
Muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe, te recompense, que você já possa já ir aplicando essas regrinhas aí que a irmã Maricélia colocou, para que você tenha um desempenho melhor na sua igreja e assim possa estar trazendo resultados favoráveis para o crescimento do reino de Deus e fazendo assim mais vidas sejam transformadas por você, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo episódio sobre orientações sobre o culto realizado no lar. Amém. Fiquem com Deus.